Olá, olá e olá! Tudo bem com você, líder? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu me chamo Júlio Cardoso e sou mentor de líderes e host deste podcast. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito interessante e que vale a pena para todos vocês que trabalham com pessoas, que é o ambiente. E para que a gente fale muito bem sobre isso, eu vou usar aqui como pano de fundo algumas partes do livro do O Monge e o Executivo. Dessa vez eu não trouxe o livro, mas fica para uma próxima, onde o James C. Hunter também fala sobre isso, sobre a questão do ambiente e faz algumas analogias. Bem, dito isso, líder, você sabe que o ambiente ele é algo muito importante dentro de um escopo de trabalho de equipes, de times. Até você trabalhar sozinho, é importante que você tenha um ambiente que seja agradável, que seja produtivo, que desperte em você a vontade de você realmente trabalhar, de você querer estar ali, de fazer parte de um projeto. Liderar faz parte disso também, de construir um ambiente em que as pessoas queiram estar ali, que elas estejam sim para produção, para evolução, para crescimento, mas porque o ambiente contribui para isso. E quem faz o ambiente são as pessoas. E quem trabalha com as pessoas e faz com que os comportamentos sejam equalizados, melhorados, é o líder. Então a responsabilidade de criar um ambiente que seja agradável para todos e produtivo é do líder. E hoje nós vamos fazer uma analogia com jardinagem, utilizando um pouco do que diz no capítulo de ambiente do livro do Monge Executivo, do James C. Hunter. Acho que é o livro que eu mais referenciei aqui nos últimos episódios de podcast. Mas o ponto é, uma das primeiras coisas, e claro, como sempre estou aqui, apoiado tecnologicamente com as minhas anotações digitais e também com as minhas anotações manuais da minha agenda. Afinal, eu sou um jovem senhor híbrido. Mas vamos lá. Enfim, a primeira coisa que você precisa fazer uma analogia entre preparação do solo, como um jardineiro faria, e ao contratar uma pessoa, é preparar o solo. Exatamente. Antes de você plantar qualquer coisa, você precisa preparar o solo. Você não precisa ser um especialista em plantações, em agricultura para entender isso. Não dá para plantar uma semente em qualquer lugar. Não dá para você simplesmente querer plantar algo aqui nessa mesa. Não dá. Assim como também não dá para você plantar algo num chão de concreto. Não dá. Você precisa preparar o ambiente. Este ambiente precisa estar apto a receber esta nova semente, seja ela de qual planta for, de qual fruta for, não importa. Aquilo que você for plantar, você precisa primeiro preparar o solo para que aquela semente cresça, para que ela germine, para que realmente dê frutos, cresça e evolua. E claro, no trabalho não é diferente. Você precisa pensar numa cultura organizacional que vai fortalecer os laços das pessoas que vão trabalhar com você. Precisa tudo estar muito preparado. Eu estou falando de cultura organizacional, mas vai além disso. A questão da cultura organizacional é um dos pontos, porque geralmente as empresas, os locais de trabalho, enfim, eles têm o seu famoso missão, visão, valores e às vezes até propósito. Mas precisa estar muito organizado tudo isso para poder receber um colaborador. Mas para além disso, mais detalhadamente, você precisa também pensar no local onde ele vai ficar. Literalmente. Se for um trabalho presencial, como que vai ser essa recepção? Como que vai ser a mesa dele? Como que vai ser o computador dele? Ele precisa de acessos? Que acessos que ele deve ter? Treinamentos. Quais treinamentos ele precisa ter? Os técnicos, os comportamentais? Quem ele precisa conhecer? Com quem ele terá mais contato? Veja, essa recepção, essa preparação do solo vai fazer muita diferença para o crescimento e desenvolvimento deste novo colaborador. O líder precisa estar aberto para receber da melhor maneira possível o seu novo colaborador, para que
ele comece a ter uma noção muito grande de como funciona a empresa e criar um ambiente que seja gostoso e agradável de trabalhar. Sobre recepção de colaboradores, de contratação, eu já falei até em outro podcast. Aqui eu estou falando especificamente da criação do ambiente, certo? Bem, então, primeira coisa, preparar o solo. Próximo é a escolha das sementes. Quando você vai fazer uma plantação, você não simplesmente pega qualquer semente e joga na terra para que cresça, certo? Se eu quero que ali cresça, por exemplo, um pé de goiaba, não adianta eu plantar milho, certo? Eu preciso que cresça ali goiaba, então eu vou colocar sementes que vão me gerar a árvore, o fruto da goiaba. A mesma coisa precisa ser feita durante a entrevista. Quando o líder participa de entrevistas, ele precisa ter muito claro qual é o perfil do colaborador que ele quer que tenha na sua equipe. Não adianta depois de contratar, fazer questionamentos e reclamações sobre a pessoa que você contratou. Coisas comportamentais e técnicas, elas podem ser ensinadas, tanto em treinamentos quanto em feedbacks, mas você trazer do mercado alguém muito mais próximo do perfil que você quer, ajuda pra caramba. E veja, você pode contratar o maior expert do mercado na parte técnica ou mesmo na parte comportamental. O que vai fazer com que ele execute as tarefas dele vai ser de acordo com como funciona no seu local, na sua atividade. Porque se você contrata alguém que trabalha como motorista de aplicativo e você contrata ele para ser o chofer da sua empresa, apesar das duas áreas terem relação com dirigir um carro, existem coisas muito específicas de cada empresa, de cada área, de cada setor. Então, essa pessoa pode aprender isso. E não é disso que eu estou falando na hora de escolher alguém. Você pode sim fazer algumas especificações técnicas, mas também fazer algumas especificações comportamentais. Imagina que você vai contratar alguém que é introspectivo, ou seja, alguém que não fala muito, que tem dificuldade para falar. É alguém que trabalha mais na parte administrativa, tem grande conhecimento de planilhas, Excel, é alguém que faz leitura de dados. Só que você está precisando contratar alguém que fale com os outros, que seja talvez um recepcionista ou uma recepcionista, ou que faça comunicados, converse com as pessoas. Mas você está contratando alguém que na entrevista você já percebe que não tem essa habilidade. Então, qual o sentido de contratar essa pessoa? Para essa vaga, obviamente. Você pode contratar para outra vaga. Então, é necessário que você, líder, tenha isso muito claro para você em relação a quem você está escolhendo para fazer parte do seu time. E dependendo das suas especificações, tanto técnicas quanto comportamentais, é conversar com quem vai fazer parte do recrutamento e seleção para que coloquem testes para avaliar a característica específica que você quer. Você quer avaliar se a pessoa tem desenvoltura, se ela consegue conversar, se ela é comunicativa? Peça para que tenha um teste, uma dinâmica, alguma coisa que possa avaliar o colaborador nisso. Ou tem alguma coisa técnica? Peça para colocar algum teste, alguma validação, alguma questão relacionada a documento, para validar se a pessoa tem ou não aquela aptidão técnica, certo? Então, segundo passo é você saber escolher as sementes. Bem, terceiro passo, cuidados constantes. Vamos pensar aqui que você já cuidou do solo, você já escolheu as sementes que você queria pensando no crescimento e você foi lá e plantou. Mas não para por aí. Você precisa o quê? Regar. Você precisa estar ali próximo, ver como está o desenvolvimento, ficar atento às ervas daninhas que crescem em volta do seu plantio.
para que isso não atrapalhe o crescimento, a produção, em relação a o que você plantou. A mesma coisa funciona para um novo colaborador, alguém que você está contratando. Entenda que depois que você preparou o local onde ele vai ficar e você contratou a pessoa certa para ficar ali, você precisa cuidar desta pessoa. Não caia na armadilha de cuidar dessa pessoa um pouquinho e depois ir embora. Embora eu digo não dar mais atenção para ela. Causar só uma boa primeira impressão e depois nunca mais. As pessoas percebem isso. E isso não é legal. Uma coisa é um líder que separa o tempo que ele tem de atenção para os seus colaboradores. Outra coisa totalmente diferente é um líder que conversa com a pessoa que acabou de chegar e depois esquece ela lá. Eu sei que em equipes grandes, e eu já fui líder e gestor de equipes grandes, de mais de 300 colaboradores, não é fácil. Não é. Conversar com todo mundo é difícil. Eu mesmo, liderando diretamente, não liderava todas essas pessoas. Eu liderava os coordenadores, que lideravam os supervisores, que lideravam a parte operacional. Para conversar com todo mundo é muito difícil. Mas você, líder, precisa conversar com aqueles que respondem diretamente para você. Esses você precisa. E precisa ter uma regularidade em relação a isso. Para que você tenha conexão e para que você possa conhecer o outro, para que ele possa conhecer você, para que crie esse elo entre vocês, para que essa proximidade ajude, inclusive, na produtividade, no crescimento, na sinalização de melhorias e para que essa pessoa possa realmente crescer, se desenvolver. Você precisa aplicar feedbacks que sejam construtivos. Como é que você vai fazer isso se você não estiver próximo? Somente baseado nos dados, em planilhas, em informações dessa magnitude, tudo bem. Mas eu devo dizer para você, isso é insuficiente. Aliás, eu devo dizer a você, isso é insuficiente. É fundamental que o líder cuide das pessoas. Cuidar dos projetos e cuidar dos indicadores faz parte, é normal. Mas o líder precisa estar ao lado das pessoas. Não é o tempo todo, não precisa. Mas pelo menos uma vez por semana. Ou, é muita gente, ou está muito corrido, pelo menos a cada 15 dias. É o mínimo. É o mínimo. Não dá para você simplesmente abandonar a sua equipe. E isso eu estou falando de equipes grandes e que você tenha uma gestão do tempo que suga muito de você entre reuniões, entre clientes, porque senão dá para você estar em contato com a sua equipe todos os dias, ou um dia sim, um dia não. E quando eu falo isso, não é uma conversa extensa, até para que não atrapalhe o desenvolvimento do trabalho que a pessoa esteja fazendo, mas é estar presente. E o estar presente nem sempre é presencial. Pode ser sim digital, principalmente hoje, no mundo onde nós, aqui no Brasil, descobrimos, vamos colocar dessa maneira, o home office. Como é que um líder fica presente na vida de um colaborador no home office? Tem diversas plataformas de mensagem que a pessoa pode utilizar, que você pode utilizar, líder. Falando do WhatsApp como a mais simples de todas, mas existe o Teams, existe e-mail, existe outras plataformas que você pode utilizar, aí você pode nomear. O ponto é estar presente. Não é fazer microgestão. Não é isso. Microgestão é aquele cara que fica em cima toda hora, enchendo o saco, essa é a palavra correta, da sua equipe. Isso não ajuda, isso atrapalha. O microgerenciamento atrapalha pessoas. O que eu estou falando é de acompanhamento, de você estar junto, próximo, dando aquilo que as pessoas precisam e não necessariamente aquilo que eles querem. Mas estar ali disponível, tá? Então, ter cuidados constantes com a equipe é fundamental para que ela desabroche, para que ela cresça, para que ela evolua. Vamos falar do próximo passo, que é luz e espaço para crescer. Quando a gente tem esse foco de crescimento dos nossos colaboradores, isso é uma coisa que alguns líderes têm medo, mas eu entendo que o líder que tem medo do crescimento do seu colaborador, ele ainda é imaturo nesse ponto, ele ainda está aprendendo sobre liderar, sobre criar times de alta performance. Porque tem um ditado que diz como é que é time que está ganhando não se mexe, né?
Só que quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, entenda que time que está ganhando vai mexer sim, porque aquele colaborador vai se destacar, ele provavelmente vai crescer, ele pode trocar de departamento, ele pode subir de cargo na hierarquia, ele pode se tornar inclusive o seu líder posteriormente. Imagina você que foi líder de alguém, no futuro ser o liderado dessa pessoa. Eu já tive essa experiência e foi muito interessante. Eu fui contratado por uma empresa porque uma das líderes daquele local foi minha liderada no passado. E por conhecer o meu trabalho, ela queria que eu trabalhasse junto com ela, fosse um liderado dela. Anos depois, eu acabei me tornando novamente o líder dela, mas aí é uma outra história, posso contar num outro momento. Mas o que eu quero dizer é que você, deixando espaço para a pessoa crescer, para que ela possa se desenvolver, isso é o mínimo que um líder pode fazer. Porque é isso que o líder faz, desenvolvimento de pessoas. Ele foca no crescimento de cada um. Não fique sufocando as pessoas para que elas não possam evoluir, crescer. Apareceu uma oportunidade? Não vou mostrar para o meu colaborador, porque senão ele vai sair do meu departamento e vai para o departamento do meu outro colega. Não faça isso. É prejudicial para você, para a equipe, como ser humano mesmo. Qual o problema da outra pessoa crescer? É muito egoísmo você querer ficar com uma pessoa que é muito boa só com você, sendo que você sabe que ela pode muito mais, que ela pode crescer, que ela pode construir muito mais coisas se ela assumir um outro papel. E veja, quando eu falo de crescimento e luz, quando eu falo de luz é porque algumas plantas, vamos dizer assim, elas precisam de espaço para crescer no solo e algumas precisam de cuidados especiais, como pouca luz ou muita luz. Existem plantas que precisam de luz para poder crescer e tem outras que já têm problemas com luz. E quando eu falo luz, estou falando da luz do sol mesmo. A mesma coisa acontece com as pessoas. Tem gente que precisa de espaço para crescer. Tem gente que certos locais de trabalho não vão ser produtivos para ela. Tem gente que no home office vai produzir horrores. Tem gente que no home office não vai produzir. Tem gente que na empresa fica andando para lá e para cá, não tem foco. Tem gente que trabalha no home office, trabalha loucamente. Assim como tem gente que trabalha em campo, trabalha pra caramba. Assim como também tem gente que trabalhando em campo não trabalha. O líder vai perceber isso com o tempo, tanto de acordo com o formato de trabalho que ele tem, o tipo de equipe que ele possui, somado a como que aquele colaborador se porta. É claro que é importante você tentar buscar isso no momento da contratação. Dá para olhar tudo na contratação? Não. Tem coisa que não dá, tem coisa que é teste mesmo. Você contrata a pessoa, na entrevista ela acaba trazendo um personagem e no dia a dia é que você realmente consegue perceber o que ela faz, como ela faz. E não é culpa do recrutamento e seleção ou do próprio líder se em algum momento foi contratado alguém que enganou as pessoas no momento da contratação. Claro que muita coisa dá para pegar na contratação, tá? Muita coisa mesmo. Tem testes, tem DISC, tem tanta coisa que pode ser feito que você consegue mapear alguns possíveis cenários. Além do comportamento, a fala, testes técnicos, de habilidades mesmo operacionais, tudo isso você consegue ver. Mas tem coisas que podem passar. Então, por experiência própria, fique atento a isso, para que mais à frente, quando você for dar espaço para essa pessoa crescer, iluminar ela com a luz que seja a correta para fazer com que ela se desenvolva, seja o mais assertivo possível, certo? Então, cuide para que a contratação seja muito boa, para que essa pessoa tenha espaço e luz própria para crescer e que você dê para ela exatamente aquilo que ela precisa para poder se desenvolver. Seja alocando ela no local que seja pertinente para ela, para que ela realmente consiga desenvolver um bom trabalho, quanto dar luz própria a ela.
no sentido de dar autonomia de acordo com o que ela for aprendendo, dar os créditos pelos projetos que ela tem tocado, esse tipo de coisa, certo? Bem, próximo passo. É necessário, depois de fazer tudo isso, remover as ervas daninhas. Porque assim, vou recapitular aqui até onde nós já viemos. Você preparou o solo. E aí você escolheu a semente. E aí, depois de escolher a semente, deixa eu até ver aqui, você teve os cuidados constantes. Está ali regando, está ali conversando. Aí você dá espaço para a pessoa crescer. Dá espaço para ela ter luz própria. Pode ser que ela comece a ficar rodeada das famosas ervas daninhas, como eu comentei antes. E aí, líder, é o momento de você tirar essas ervas daninhas dali. É o que a gente chama de limpeza mesmo do ambiente. Isso falando de plantas, daquilo que você está cultivando, daquilo que você está plantando. Quando a gente fala de pessoas, não é diferente. Imagina que você contratou a pessoa, preparou lá o ambiente para que ela pudesse chegar, ela chegou, você tem perguntado para ela como ela está, o que ela precisa, viu todas as necessidades dela, dá espaço para ela crescer, só que ela começa a ficar rodeada de pessoas na equipe que não são boas pessoas. Aqueles colaboradores que só criticam e as críticas são infundadas. Aqui vale ressaltar, não é um problema, líder, tem isso com você, tá? Ser criticado. Você precisa absorver o que tem de bom dessas críticas para você melhorar. Quando eu falo de pessoas que são críticas, na verdade eu estou me referindo àquela pessoa que é o chato, que eu chamo de chato. O crítico não é um problema, o crítico está ali para te ajudar. Ele vai sinalizar os seus pontos cegos, os pontos que tem de melhoria. Esses colaboradores, eles não são ruins, eles são bons, eles são estratégicos. Agora, o chato que critica por criticar, que não pensa em melhoria, que não pensa em evolução, ele não quer contribuir, ele só quer reclamar. É o reclamão, é o chatão. Quando essas pessoas ficam em volta desse colaborador, eles podem, infelizmente, infectá-lo com toda a sua reclamação, toda a sua insatisfação com tudo que está acontecendo com eles. Então, é necessário que, independente deste colaborador que chegou, ser influenciado por estes que estão insatisfeitos com alguma situação, que eu confesso, o ideal é que você consiga resolver para que essas pessoas sejam recuperadas, ou então é a hora de promovê-los para o mercado de trabalho. Porque trabalhar com quem não quer trabalhar e só reclama não é bom para ninguém. Isso deixa o ambiente pesado. Isso deixa o ambiente estressante. Você trabalhar com alguém que está sempre reclamando, sempre apontando o dedo, sempre falando, olha, se fosse aqui no podcast, por exemplo, nossa, essa luz aqui, essa luz é muito ruim. Ah, esse microfone, nossa, por que esse microfone é dessa cor? E essas paredes, por que elas são pretas? Nossa, essa mesa é de madeira, que coisa ultrapassada. Sabe, não faz sentido. Tudo vira motivo de reclamação. E tudo que eu falei aqui faz parte da estrutura do podcast, de que eu gosto tanto. Imagina eu ficar reclamando desse tipo de coisa, que faz parte do projeto. Não faz sentido. E é isso que um chatão faz. Ele não está satisfeito. Poderia trocar tudo daqui, colocar um microfone cromado, uma mesa de, sei lá, de vidro. As espumas poderiam ser da cor que a pessoa quisesse. Mesmo assim, ela não estaria satisfeita. Ela só quer ser agradada e reclamar. E, geralmente, essas pessoas não produzem. Elas mais atrapalham do que qualquer outra coisa. E é aí, líder, que você precisa sentar com o seu gestor e avaliar custo-benefício. Será que realmente vale a pena continuar com essa pessoa? Eu, por experiência própria, nesse tempo trabalhando com gestão de pessoas e liderança, nesses mais de 18 anos, eu te falo, não vale a pena. Não vale. A empresa tem um custo, sim, com desligamentos, mas melhora 100% a equipe quando você tira alguém que não é participativo, quando você tira alguém que só critica, só reclama e não ajuda em nada os outros. As ervas daninhas não podem ficar junto
com quem está trabalhando, dando o seu melhor, querendo evoluir, mostrando a que veio. É só você olhar para a natureza, funciona da mesma maneira. Dentro de uma plantação, o jardineiro vai lá e tira as ervas daninhas, porque elas prejudicam o crescimento, prejudicam a produção. Tá bom? Bem, dito isso, líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. E aí, já tinha ouvido essa analogia entre jardinagem e colaboradores, os seus liderados? Me conta aqui nos comentários para eu saber se você já viu. Inclusive, recomendo, leia o livro O Monge Executivo de James C. Hunter. É um livro que já tem mais de 10 anos, aliás, muito mais que 10 anos, e muito do que está descrito ali tem muita coisa que ainda é atual, principalmente em relação à liderança servidora, certo? E se você quer crescer, quer evoluir, quer investir como jardineiro em você e na sua equipe, vou deixar aqui embaixo também o link para os meus cursos, tá bom? Dê uma olhada lá, com certeza tem algo que vai ser fundamental para o seu crescimento. Estou aqui ansioso para poder te ajudar. Líder, mais uma vez foi um prazer inenarrável estar com você aqui. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.